Eclesiastes capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 9. É melhor serem dois do que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Se um cair, o outro o ajuda a levantar-se, mas quem cair sem ter quem o ajude está em sérios apuros. Da mesma forma, duas pessoas que se deitam juntas aquecem uma a outra. Mas como fazer para se aquecer sozinho? Sozinha, a pessoa corre o risco de ser atacada e vencida, mas duas pessoas juntas podem se defender melhor. Se houver três, melhor ainda, pois uma corda trançada com 3 fios não se arrebenta facilmente. Bom, nós estamos falando aqui aos sábados sobre família, sobre relacionamentos na família, né? Nós começamos, a base do relacionamento é o marido e a mulher, é o casal. Família é um projeto de Deus, foi programado por Deus para que possamos viver neste mundo tendo um núcleo onde possamos ter nossos primeiros, como é que eu vou dizer, nossas primeiras experiências com o próximo, né? As experiências mais profundas, elas começam dentro da família. É o bebê quando nasce, a relação com a mãe, é a mãe quando tem um filho, ou o pai quando tem um filho, a relação com o filho, o sentir-se pai, o sentir-se provedor, o sentir-se cuidador, né? O filho na ânsia de sentir-se cuidado, amparado, socorrido, né? Abraçado, as relações ali de amizade que começam a fluir dentro da família, as relações de confiança, né? Então a família é esse núcleo onde nós começamos a viver essas experiências e depois nós transcendemos para fora das paredes da casa, para as relações exteriores, para as relações com o próximo, né? Fora da casa, fora da família. Então a família é essencial que ela funcione bem, porque alguém que não funciona bem na sociedade em geral é provável, na verdade acho que é constatado que é porque tem algum problema no núcleo, do seu núcleo familiar. Nós estamos tratando disso, observando a palavra de Deus, que começa a cuidar da relação entre marido e mulher, que vai transbordar para a relação com os filhos. Nós já falamos aqui nesses dias, primeiramente sobre o quê? Parceria. Suporte. E hoje vamos falar sobre cuidado. E aí, a parte do texto que nós temos que falar sobre cuidado está exatamente, quer dizer, não só, talvez vamos passar um pouquinho depois, né? Vamos começar com cuidado nesse momento aqui, ó, em que no capítulo 4 de Eclesiastes, no versículo 11, nós lemos assim: da mesma forma, duas pessoas que se deitam juntas aquecem uma a outra. Mas como fazer para se aquecer sozinho? A ideia do cuidado, a partir do momento que eu estou junto com a minha esposa, preocupado em aquecê-la, também recebendo dela o calor e todo o entorno disso. O que significa? O quão profundo pode ser esse cuidado entre homem e mulher que vai, como já disse, transbordar para alcançar também os filhos. Fabrício falou sobre a família ser esse protótipo da sociedade, né? Aquelas relações que a gente vai vivendo dentro de casa, elas se estendem também para aquilo que a gente vive fora. E eu acredito, gente, que essa seja uma das maiores causas pelas quais o diabo quer acabar com a família. Então, a gente vive hoje uma sociedade onde os princípios familiares estão cada vez mais sendo desconstruídos, porque o inimigo sabe que se ele desmantela a família, ele desmantela toda a sociedade. Ao mesmo tempo, nós como igreja temos lutado para que a família seja preservada, justamente porque a família estando bem, a igreja está bem, a sociedade está bem. Então, gente, em primeiro lugar, a gente quer dizer para vocês que vocês precisam lutar pela família de vocês. E aí veio uma pergunta, amor, e uma pergunta uma situação muito séria, e vez ou outra a gente se depara com uma situação como essa que essa pessoa compartilhou, e ela disse assim: eu gostaria que vocês falassem em como refazer um casamento após a separação. Olha isso, gente, ficamos 1 ano e meio separados, a nossa filha sofreu muito, claro, toda separação causa desgraça na vida dos filhos. Ela entrou em depressão, a filha,
Hoje estamos morando juntos, mas a relação ainda tá fria. Ela disse que eles estão como irmãos. Vivemos bem, mas não conseguimos nos aproximar. Ele é um excelente pai, um excelente marido. Tenho pedido a Deus, né, por isso, mas ainda não conseguimos estabelecer novamente essa relação de marido e mulher. E aí ela pede ajuda. Tem sido comum, amor, essa situação de casais que se separam, entendem que foi uma escolha ruim, entendem que houve ali algo que não era o que Deus queria, e aí eles retornam. Só que quando retornam, gente, é um retornar de corpos. Volta para a mesma casa. Mas os problemas que fizeram eles se separarem, talvez não são resolvidos, não foram solucionados. E então o que acontece? A gente volta para aquele contexto anterior, volta do mesmo jeito. Só volta com a convicção de que separados nós não queremos mais ficar porque foi ruim. Mas e o que causou a separação? Foi resolvido? Gente, existem situações que a gente precisa buscar ajuda. Quero que vocês entendam isso. Existem contextos na família, situações com filhos, situações no casamento, ou mesmo problema entre irmãos, que sozinhos, uma vez que a gente não esteja conseguindo resolver, nós precisamos buscar a ajuda de alguém que, estando de fora, amor, pode ter um olhar diferente, alguém que possa trazer, talvez, botar uma lupa sobre o real problema que fez vocês se separarem. Então, eu não sei se já houve perdão. Eu não sei qual foi a causa da separação de vocês, ela não explicou. Mas a causa da separação foi resolvida? Houve alguma dor? Houve alguma mágoa que se fez vocês se divorciarem ou se separarem? E vocês curaram isso? Gente, não é só voltar para o casamento e tá tudo bem. As dores precisam ser curadas. Então esse é o problema de muitos casais. Eles brigam, eles se afastam, às vezes até nem se afastar de sair de casa, não. Fica ali uma semana brigados. E aí, o que o Fabrício leu no texto é que nós temos que dormir juntos porque se aquecem. Ai do que estiver só, porque quem vai aquecer? Então a gente às vezes se separa dentro da mesma casa uma semana sem se falar. Aí volta lá, tá bom, tamo falando de novo. Mas resolveram o problema? E aí é um dos pontos que fazem muitos casais, irmãos também, terem problemas. Volta a se falar, amor, mas não resolveu o problema. O que você está pensando aí? Você está com uma cara de quem está pensando? Eu estou tentando fazer uma conexão do que a gente leu no texto bíblico com esse problema compartilhado aí. Que é interessante porque a mulher eles estão dormindo em quartos separados? Acredito que não, mas... Não está explícito ali. Mas não está havendo um contato de marido e mulher. Eles estão vivendo como amigos. Mas ela fala que ele é um bom marido. É, um bom pai e um bom marido. Bom, voltando para a Bíblia aqui, só para a gente embasar bem a nossa palavra, o que a proposta que nós lemos na Escritura é que o casal durmam juntos, né, e que haja esse cuidado de um para com o outro. Essa relação de cuidado é uma relação preventiva. Quando eu estou atento às necessidades do meu cônjuge, quando eu estou intimamente conectado a ela, me relacionando bem perto dela, percebendo o que ela precisa e dando o que ela precisa, aqui no texto é o calor da noite. Estarmos juntos, estamos conectados, estamos em contato físico e eu estou aquecendo o meu cônjuge e recebendo o calor dela. Isso representa, é uma figura, na verdade, que representa a participação, a sinergia, o estar juntos, um cuidado do outro. Ali nesse contato há o carinho, há o afeto, há a intimidade sexual. Então, isso aqui que o autor de Eclesiastes nos traz é uma proposta de vida saudável. Quando nós rompemos isso, quando nós abrimos mão disso, por uma noite, ou por uma semana, ou por um ano e meio, como nós demos ali, nós estamos nos tornando completamente independentes um do outro. Estou dizendo para o outro que eu não preciso do seu calor, eu não preciso da sua atenção, você não é importante para mim. Isso pode ser por uma noite, isso pode ser por uma semana, isso pode ser por um ano e meio. Então nós precisamos olhar para a Escritura e acreditar que a Bíblia fala a verdade. A Bíblia fala a verdade. Ela diz que é importante, que é melhor que sejam dois do que um, porque um vai cuidar do outro. Essa é a proposta da vida em família. Bom, nesse caso aí, agora voltando para essa experiência compartilhada conosco, como restaurar, né? Até falando com a Letícia ontem sobre isso,
eu não sei a realidade desse casal, se eles são servos de Deus. Se eles são servos de Deus, eu diria, de repente é o seu caso hoje, você serve a Deus, você é temente ao Senhor, e você e o seu marido estão vivendo um casamento de fachada. Isso é muito comum também. Vocês estão aí juntos, vivendo debaixo do mesmo teto, até dormem na mesma cama muitas vezes. Ainda mais que hoje tem cama king, né? Fica uma ponta, outra ponta, não tem mais, não é como antigamente, que aquelas caminhas, cama de casal, você não tinha como não encostar na mulher, né? Vocês vão para a igreja juntos, né? A Letícia mencionou, mas você vive um casamento de fachada. Então, talvez seja esse o seu problema. Você é um servo de Deus, ela é uma serva de Deus. Vamos partir do princípio que isso é verdade. Então, o que fazer? Eu digo a vocês, obedeçam. Obedeçam. Parece frio. Ah, mas você não sabe de nada, não sabe como é que é minha vida aqui, como é que nós chegamos nesse ponto. Não, eu nem quero saber. Nem preciso saber. Eu entendo que nós, enquanto servos de Deus, só obedecemos. Ele manda que haja perdão, haja reconciliação, que haja uma conversa, que haja uma quebra do orgulho, uma quebra da vaidade, que haja um coração humilde, submisso e debaixo da ordem do Senhor, marido e mulher se prostram, se rendem ao Senhor e se reconciliam. Acho que no caso deles, amor, eles estão obedecendo, eles não estão conseguindo retornar o carinho, não estão conseguindo trazer de volta o sentimento de marido e mulher, entendeu? E isso é muito comum, gente. Isso normalmente vem por consequência de mágoas. A mágoa é um dos sentimentos que mais afastam o casal emocionalmente. Então, eu preciso que você analise, você que nos mandou essa pergunta, se há mágoa ainda de alguma coisa. Então, vai por essa direção. A Gra falou, ele já fez certo, pediu conselhos à pessoa certa, né? Porque se pedisse conselho a outros, talvez eles aconselhariam a se manterem separados. Então, que bom que vocês estão juntos. Vocês já obedeceram a primeira parte. Agora, talvez você precisa identificar o que está bloqueando esse sentimento, tá? Tem perguntas, amor? Tá, eu só não quero parecer assim muito frio. Mas, né, poxa, só obedecer a Deus, eu sei de tudo isso, desses envolvimentos emocionais. Gente, mas aí nós vamos obedecer tudo. Então a Bíblia fala o quê? Eu tenho que confessar o meu pecado, eu tenho que me arrepender diante de Deus, eu tenho que buscar reconciliação. É o pacote completo. Obedecer a Deus é o pacote completo. Não é eu estar lá, apertar botões, amanhã tá tudo bem. Não. Eu entendo que é um processo, mas que precisa ser começado. E esse começo é sentar. Esse casal que manda a mensagem pra gente, sentem-se um diante do outro, né? E conversem. E fala, poxa, vamos fazer isso? Vamos buscar a reconciliação? Porque olha só, uma coisa importante. Essa mulher que está aí diante de você e este homem que está aí diante de você é o mesmo homem e a mesma mulher que alguns anos atrás você se apaixonou e você amou. Eles estão aí. Talvez os entulhos da vida conjugal, os problemas e dificuldades e marcas e mágoas foram, como é que se diz? Escurecendo esta visão que um dia fez com que você se apaixonasse por ele ou por ela. Eles estão aí. Então nós temos que agora, diante de Deus, tirar tudo isso, limpar e retomar ao amor dos primeiros dias. E é possível, tá? Olha só, o Márcio Casanova disse assim, essa semana foi criada uma confusão aqui. A Ariane me perguntou, você já perdoou o fulano? E eu disse, ele não me pediu. Como perdoar alguém que não se arrependeu? Gente, nós falamos disso na live de perdão, dizendo que o perdão, ele não é condicionado a outra pessoa ter percebido que errou com a gente, se arrependido, pedido perdão. Não. Nós temos que liberar o perdão independente do que o outro está fazendo, do que o outro sentiu. Porque o perdão, gente, ele é individual. Então vamos lá, o Fabrício me decepcionou, me traiu, me abandonou e foi embora. E eu tô carregando a mágoa dele aqui. E eu tô acabando com a minha vida de tanta tristeza pelo que ele fez. E ele seguiu a vida, não tá nem aí pra mim. Não me pediu perdão, não reconheceu o que errou, seguiu. Eu tenho que perdoá-lo? Sim. Não, mas ele não voltou atrás. Sim. Foi Jesus que disse. Então, Márcio, e essa pergunta a Lu também falou ali, ó. O problema é quando achamos que o tempo cura tudo, mas na verdade não resolvemos o problema perante Deus. Gente, o tempo, a gente já tem falado isso muito nas lives, não cura mágoas, não cura. O que cura mágoas é o arrependimento, é o perdão liberado. O que cura uma mágoa, então vamos lá, o Fabrício, no exemplo que eu falei, foi embora.
eu tenho que me resolver com Deus. E eu tenho que encontrar em Deus uma forma de liberá-lo do que ele fez comigo, mesmo que ele esteja lá vivendo a vida, nem aí pra mim. É isso que Deus nos ensina. Sabe por quê? Porque eu vou morrer junto. Se eu não perdoá-lo, gente, mesmo que ele não me peça perdão, eu vou morrer junto. Então, sim, Márcio, tem que liberar mesmo que o outro não tenha. Você imagina que coisa cruel que seria se o perdão só pudesse ser vivenciado, se o outro lhe pedir, né? Lhe pedir mesmo, né? Se o outro lhe pedir perdão, ele não pede perdão, ou seja, ou então ele não me perdoa. Olha só, você ficar preso, não, é incondicional. Eu perdoo mesmo que ele não tenha se arrependido, eu perdoo. Agora, deixa eu falar uma outra coisa que é muito baseada no que você... o Márcio tá rindo. Eu perdoo, só quero bem longe. Ó, Letícia, meu relacionamento é bom, mas existe o problema do alcoolismo com o meu marido. Isso tem judiado bastante. Essa semana ele não bebeu e está sendo uma benção. Gente, essa questão do vício, seja com qualquer coisa, né? Tem destruído muitas famílias. Vocês não têm ideia da quantidade de pessoas que a gente atende, que eu atendo no consultório, Fabrício na igreja, que estão com as suas famílias indo para o abismo por conta dos vícios. O vício, ele normalmente substitui uma ausência. Todo vício é uma compulsão, né? A gente chama na área da psicologia de compulsão, algo que eu faço repetidamente, algo que eu faço num volume muito grande, algo que eu não consigo controlar, isso é uma compulsão. Então, eu só vou buscar algo compulsivamente se estiver faltando algo dentro de mim. Então, às vezes a gente fica tentando resolver o problema do alcoolismo, o problema da comelança, do gasto excessivo, isso tudo são compulsões. A gente fica tentando resolver o problema da pornografia, do sexo desenfreado, só falando assim, não, essa semana eu vou me controlar. Não, eu não vou comprar bebida, não, eu não vou entrar no meu celular quando eu estiver sozinho. Você fica tentando arrancar o fruto podre da árvore. Só que, na verdade, você precisa atingir o que está trazendo o fruto podre. Você tem que ir na raiz do problema. A raiz, na verdade, a gente revela o que está trazendo esse fruto doente. Então, não adianta você querer ficar se controlando com hábitos, olha, não deixa eu beber. Olha, não. O que está te levando a beber? O que está te levando à pornografia? O que está te levando a comer sem parar, a comprar sem se controlar? Se você identificar o que está te faltando, aí você vai conseguir resolver esse problema. Então, querida, talvez o seu marido precisa entender o que está levando ele a beber. Identificar se isso é algo da história de vida dele. Identificar se isso é uma ausência completa da presença de Deus, que traz angústia, que traz desespero, talvez problemas que ele não consiga lidar sozinho, aí para esquecer o problema ele bebe. Então, o conselho ele precisa entender aonde está a ausência e qual é a ausência, que essa é a raiz do problema. Só um pouquinho, mas você sendo esposa, clame ao Senhor, que traga esse entendimento, busque uma ajuda, gente. Vícios dificilmente são curados sozinhos, precisa de acompanhamento, tanto espiritual quanto emocional. No mundo espiritual, o vício, ele escraviza e ele nos torna idólatras, porque o vício se torna o nosso Deus. Nós começamos a abrir mão das outras coisas para manter o vício. Ele é substituto, ele é ídolo, mas ele cega. Eu queria usar um termo aqui, mas ele cega, ele não nos faz ver, ele nos impede de enxergar com clareza. Então você que hoje, e o interessante é que não adianta você pensar pelo outro, a pessoa tem que entender isso. É preciso um exercício em que você observa aonde o seu vício está lhe levando. Quais são as perdas que o seu vício está produzindo na sua vida? Então, o álcool. Eu sou radicalmente contra o álcool, gente. Até falo com vocês aqui. Eu sou contra o álcool em qualquer espécie.
uma dose que seja, eu sou contra, porque todo alcoólatra começou com uma dose. E se eu não quero chegar lá em me tornar esse cara alcoólatra, eu não vou nem começar com a dose. Então, só para você entender o meu pensamento. Porque o álcool, ele vai levando cada vez a um patamar maior e você se torna dependente daquilo. E tudo começou com uma cervejinha, começou com uma taçazinha de vinho, com não sei o quê. E no final, nós estamos tratando uma família destruída. Essa que é a verdade. Então, todo vício, ele torna você um idólatra, porque você abre mão de todas as suas coisas para manter aquilo, para sustentar aquilo. Você não enxerga, seja o vício do álcool, seja a questão de drogas ilícitas, né? Porque o álcool é lícito. Para mim seria ilícito também, mas ele é lícito. Agora, drogas ilícitas, seja a pornografia, vai criando uma dependência, e no mundo espiritual é escravidão. Escravidão. E não se engane, Satanás vai tentar destruir a sua casa através dos seus vícios. Você sabe que hoje nós temos um vício que está totalmente lícito e ninguém está se dando conta dele, que é o celular. Como esse vício não faz você perambular e cair pelas ruas, como alguns vícios, né, de alcoolismo, de dependência, drogadição, então esse aí tá tudo bem. Gente, vocês não têm ideia de como nós temos visto pessoas que estão se afundando porque não conseguem viver sem o celular. E esses dias eu estava conversando com uma pessoa sobre isso na clínica, e ela estava dizendo que ela tem hoje uma média de 13 horas por dia no celular. Então, a gente começou a tentar entender qual é o papel do celular na vida dela. E basicamente nós descobrimos e entendemos que o celular hoje, gente, ele é um remédio para o tédio. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas não conseguem mais lidar com o tédio. O que é o tédio? Vou te dar uma situação que você vai entender. Você está na recepção do médico, aguardando para ser atendida. Tem ali 10 pessoas na sua frente. Aí você olha para um lado, olha para o outro, tá todo mundo no celular, né? E você fica ali, ai meu Deus. Aí você pega o seu celular, aí você vai descobrir que você esqueceu o celular em casa. Você tem noção de como você vai ficar inquieto? Não tem, amor, mas o que se faz? Ninguém sabe mais o que faz com o tempo entediante. Você chegou em casa, não tem ninguém. Você tá sozinho. Aí você não sabe mais o que fazer. Por quê? Porque a única coisa que a gente sabe fazer hoje, quando estamos entediados, é ir pro celular. Então, o tédio é quando você tá vivendo uma situação que não é legal, uma situação que não tem muita distração, não tem muito atrativo, e aí eu não sei lidar com isso. E muitas vezes os vícios, não só agora do celular, mas a bebida, a droga, a própria pornografia, muitas pessoas revelam que os momentos que mais vão para a pornografia é quando elas estão entediadas. Você tá um sábado em casa, não tem o que fazer. Aí você faz o quê? Aí muitas pessoas recorrem ao vício. A gente precisa rever a nossa rotina, né? Criar novos hábitos, criar novas práticas que possam tirar-nos do celular. Porque o celular tem um detalhe interessante. O celular, as redes sociais principalmente, porque a maioria das pessoas vão para o celular para a rede social, né? É Facebook, é YouTube, é Instagram. Ele é feito para te escravizar. Esses aplicativos, eles são autodidatas. Eles vão aprendendo com você. Eles enxergam o que você está conectando, você está clicando, e cada vez mais eles elaboram propostas de vídeos, de acessos para você que estejam de acordo com aquilo que te dá prazer. Aquilo que você mais consulta é aquilo que ele mais te oferece. E aí você entra num ciclo de vício, de autodestruição terrível. Porque você pega o seu celular, entra no Facebook, a primeira coisa que vai aparecer ali é algo que você vai gostar de ver. Porque o Facebook já sabe, segundo os seus cliques, qual que são as suas preferências. Então ele te oferece aquilo que vai lhe dar prazer, ou seja, você fica cada vez mais, observe isso. Por que eu te falo para você, curte aí nosso vídeo. Por quê? Porque da próxima vez que a gente entrar, vai aparecer para você lá, porque você curtiu, você acessou, você viu por um bom tempo o nosso vídeo. Então, celular realmente hoje tem sido um fator que tem desestruturado muitas famílias, porque não há conversa, não há diálogo na cama. Às vezes a gente se pega também, tá? Porque a gente não está isento disso não. Às vezes estão deitados na cama, cada um com o celular. Ou seja, não há conversa, não há interação, não há preocupação com o outro, não há o que nós lemos aqui, a questão do aquentar o outro, ou seja, aquentar, se aproximar, oferecer algo seu para o outro. Isso não é possível quando você está com o seu celularzinho ali.
Cada um com seu... Ou então quando o cara tá na rua bebendo, ou tá lá embaixo bebendo no boteco da esquina, ou tá na parte de baixo da casa, fazendo alguma coisa, alimentando o seu vício, enquanto a esposa está esperando ele na cama. Então, ferimos o princípio da Escritura de cuidar do outro, nos aproximar do outro, de aquecer o outro, quando ocupamos esse tempo com outras coisas, inclusive uma delas é o próprio vício. Quer ver? Uma pergunta para vocês. Qual é a primeira coisa que vocês fazem quando acordam? Se vocês ficarem na cama uns 15 minutinhos, ainda logo depois que acordaram, o que vocês fazem? Sejam sinceros. Eu tenho certeza que a grande maioria vai dizer que pega o celular. O que vocês fazem antes de dormir? Deitou na cama, tá ali, vai ficar deitado um pouquinho, talvez você ligou a televisão. Aonde está o seu celular nesse momento que você vai dormir? E aí, olha como é que as coisas estão mudando, amor. No Salmo 1 diz que feliz é o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Nós estamos meditando no celular de dia e de noite. E aí a gente não sabe por que a gente tem ansiedade, por que a gente tem angústias, por que nós estamos ansiosos, estressados. Nós levamos a Ana recentemente no oftalmologista, ela estava tendo muita dor de cabeça. E aí a doutora, muito carinhosamente, ela falou assim, olha, examinou, fez todos os exames, ela falou, olha, não tem nada, sabe o que deve ser? Esse tempo de pandemia, as crianças estão aprendendo online. As crianças estão muito no computador por causa das aulas, depois porque se distrai, vai ver um vídeo, outro, e o celular transmite uma luz azul. Essa luz azul, ela acelera, ela mantém a sua mente ativa, então o cérebro não desliga. E isso causa um desgaste maior do que o normal. Isso gera dor de cabeça, gera insônia. Quando eu falo com os meus pacientes que eu atendo com insônia, amor, eu pergunto pra eles assim, você usa o celular até que horas? Ah, Letícia, até a hora que eu deito pra dormir. Como é que você vai querer dormir? Você deitou com a luz nos seus olhos e você vai querer dormir? Então, gente, às vezes a gente tá reclamando, amor, de coisas na nossa vida. Ah, tá ruim isso, eu tô ansiosa, eu tô em depressão, o meu casamento não tá legal, mas a gente tá tendo práticas que tá empurrando a gente pra esse estado ruim. E a gente quer que as coisas mudem fazendo assim, ó. Alguém, por favor, muda aqui meu casamento? Alguém, por favor, muda minha relação com os meus filhos? Gente, não tem mágica. Existe trabalho árduo. Eu só falar mais... Pode falar que depois eu quero falar uma coisa que Deus falou. Eu queria falar uma coisa sobre essa questão de trabalhar a origem do problema. Letícia comentou aqui sobre esse casal que nos faz uma pergunta, que nós iniciamos a live hoje com essa pergunta. E não adianta a gente tentar resolver um problema, aliás, tentar uma reconciliação sem trabalhar as origens do problema, né? Se houve uma mágoa, tem que trabalhar a mágoa, né? Aí entramos na questão do vício. Às vezes o vício também é outro problema que muitas vezes compromete nossa vida familiar. A questão de trabalhar as raízes, eu quero convidar você a obedecer mais uma vez a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos ensina a colocar sobre todas as coisas o Senhor. Sobre todas as coisas, o Senhor. Então, trabalhar as raízes, quando você não consegue, porque às vezes nós não sabemos como, às vezes, aí a psicologia pode nos ajudar, às vezes temos marcas em nós, vindas de momentos, e que nós, até para nos proteger, nós não lembramos. Agora, o Senhor sabe de todas as coisas, e eu creio que a Bíblia fala a verdade. Então, quando o Senhor nos orienta a meditar na lei dele de dia e de noite, ler a palavra, aprender como Deus trabalha, conhecer a Deus, perceber o amor de Deus rasgando a história, quando nós começamos a meditar na palavra e a orar, e a falar, Senhor, me ajuda no meu casamento, Senhor, me ajuda nesse meu problema, eu não sei como fazer, eu não sei que direção tomar, eu não sei como agir, e realmente nós não sabemos muitas vezes. Eu creio que o melhor remédio para se tratar de problemas na origem é nós não abrirmos mão de duas coisas fundamentais: ler a Bíblia e, consequentemente, entender e aprender de Deus, e orar. Então, seu casamento, seu relacionamento com seus filhos, sua relação dentro de casa, de amizade, de confiança, se está de alguma forma abalado, vai para a palavra e Deus vai, de maneira surpreendente, mostrar para você o que você deve fazer, como você deve agir. Ele vai trazer o remédio. Então, eu quero convidar. Sobre isso aí, amor, vou fazer agora a continuação do que você falou. Tá, então tá.
Eu estava domingo no culto e ouvindo a pregação, e aí Deus foi falando no meu coração algo muito importante que eu quero dividir com vocês. Deus falou, eu estava orando por uma situação específica, né, que eu estava pedindo a Deus para que aquilo mudasse. E Deus disse assim para mim: filha, você tem que ser intencional nas suas ações. Você está me pedindo isso, então agora você tem que agir de forma intencional como alguém que quer ver isso mudado. Por exemplo, algumas pessoas decidem mudar a sua alimentação. Imagina que você está bem gordo, vou usar esse termo aí, tá? E você fala, eu quero emagrecer. Aí você se matricula na academia e vai. Mas quando você chega lá, na hora de fazer os exercícios, você dá aquela gambelada, você, não, era para fazer 15, mas eu tô fazendo 8, era para correr 30 minutos, eu corri 15. Aí quando passa um mês, você vivendo desse jeito, você fala assim, pô, não tá funcionando ir pra academia não, gente. O pessoal fala aí que funciona, mas não funciona não. Você está sendo completamente intencional ao estar ali na academia? Eu tô dando um exemplo bem pequeno. Então eu penso assim, amor, meu casamento com você não tá legal. E eu quero que isso melhore. O meu relacionamento com os meus filhos não tá legal, eu quero que isso melhore. Eu preciso ser intencional em tudo que eu fizer. Eu vou dar um outro exemplo. Eu me lembro quando eu e Fabrício éramos quase que recém-casados e eu começava a sentir muita saudade da minha família, que morava no Rio, a gente morava no Sul. Você fala saudade de mim. Eu tava com você, garoto. E aí, eu pensava assim, gente, eu quero ver meus pais. Mas o Fabrício, naquela época, quando eu falava que eu queria ir pro Rio, ele já dava uma dificultada, entendeu? Porque eu vou ficar sozinho, porque a igreja, porque é dinheiro, enfim. Ele dava uma dificultada. Então, o que eu fazia? Eu era intencional, porque eu queria ir lá visitar meus pais. Aí, se eu queria visitar os meus pais mês que vem, o que eu começava a fazer agora, nesse mês? Eu começava a dizer assim... Nossa, amor, eu tô com uma saudade dos meus pais. Ele conta essa história pra todo mundo e morre de rir, né? E aí... No começo eu caía. No começo ele caía. Depois ele pegou o esquema. Nossa, amor, tô com a saudade dos meus pais. Aí, beleza. Eu passava uns 4 dias e eu dizia assim, nossa, amor. Nossa, veio aqui você sabe que eu tava olhando as passagens aqui? Uma promoção. Uma promoção. E ele nem tava se dando conta, né? Passava mais uns 3 dias e dizia, amor, como é que tá o nosso cartão? E tá... Ou seja, gente... O outro quando ela fala assim, tô com saudade, eu falei, Vou parar. Para, já entendi. Eu já sei onde você quer chegar. Gente, mas o que eu tô querendo dizer pra vocês? Que qual era o meu objetivo final? Eu queria visitar meus pais. Então eu passava um mês sendo intencional nisso. Cada ação que eu tinha, aí daqui a pouco eu dava uma agradada nele, entendeu? Amor, você quer uma massagem no pé e tá. E nessa hora que eu tava agradando... Caí várias vezes, gente. Caiu mesmo. Mas então, o que eu quero dizer pra vocês? Que às vezes a gente diz que quer uma coisa, e aí é o que Deus falou no meu coração domingo, mas a gente não é intencional naquilo. A gente quer o casamento melhor, mas as nossas atitudes não são intencionais para quem quer um casamento melhor. A gente quer relacionamento com os filhos mais próximos, a gente quer ter um relacionamento com os nossos irmãos de mais intimidade, de mais confiança, mas as nossas ações, a gente faz uma coisa intencional e 3 coisas não intencionais. Você acorda, você quer um casamento melhor, você acorda, você é incapaz de ir lá levar um café pro seu marido, você é incapaz de ir lá e dar um elogio para sua esposa, Aí vocês se encontram na hora do almoço, é incapaz de sentar juntos, conversar, amor, como é que foi seu dia? E a gente quer um casamento melhor. Então Deus falou no meu coração domingo assim, minha filha, se você quer isso na sua vida, você quer ver isso diferente, você já tá orando. Primeiro passo, aí que eu disse que continua a falar do Fabrício. Você já tá orando e você já está buscando na minha palavra orientações para isso. Mas agora tá na hora de você ser mais intencional. Então tá na hora de você ir pra academia e se são 30 minutos, eu vou correr 30 minutos. Se a série são 20, é 20. Eu tô fazendo uma metáfora. Você precisa ser intencional. A busca a Deus. Não, mas eu oro. Pastor, eu até leio a Bíblia, eu tô indo na igreja, mas as coisas não mudam. Mas você ora quanto? Mas você tá buscando a Deus quanto por isso? Então a gente tem que parar de se enganar e achar que a gente tá fazendo... mas a gente não está dando tudo que a gente pode. Isso foi o que Deus falou no meu coração, gente. E eu quero estender isso a vocês. Sejam intencionais. Sabe quando que a gente observa assim, dentro das famílias, que as pessoas param para tentar rever alguma coisa? Quando o negócio chegou no limite. Ou quando estourou uma bomba.
gente, vamos pensar numa coisa. Falamos no princípio aqui que como nossas relações, elas interferem umas nas outras. Por exemplo, a minha relação com a Letícia interfere nos meus filhos. Então a segurança, a estabilidade dos meus filhos depende muito da nossa relação. Se temos uma relação conturbada, isso traz insegurança para os meus filhos que vão repercutir em suas ações. Então amanhã eu posso ter um filho inseguro, instável, que comece a percorrer um caminho do vício, por exemplo, para tentar cobrir um problema ou fugir de um problema que ele viveu dentro de casa por conta da desestrutura familiar. E aí meu filho começa num vício e se perde num vício. E de repente eu e Letícia estamos aqui desesperados. Meu Deus, o que eu faço com o Daniel? O Daniel agora tá preso no álcool, tá preso numa droga qualquer. E desesperamos e vamos tentar ajuda, tentar socorro. Gente, não precisamos chegar nesse ponto. Talvez você chegou nesse ponto, você que está nos ouvindo. Mas olha só, completando o que a Letícia está fazendo, essa intencionalidade, ela é preventiva. Eu falo 1000 vezes, a família foi preparada por Deus, o casamento é para sempre, e se é para ser para sempre, tem que ser bom, e eu construo um casamento bom, eu construo uma família que funcione, sobretudo porque eu estou debaixo da mão de Deus. Uma vez que eu estou debaixo da orientação do Senhor, obediente ao Senhor, eu tenho a autoridade que Ele me dá para cuidar dos meus, da minha casa, da minha esposa, dos meus filhos. Então, essa intencionalidade faz com que eu faça o quê? Que eu ache de que maneira? Eu vou cuidar dela. Eu vou procurar estar atento às necessidades dela. Eu vou procurar ser carinhoso com ela. Eu vou procurar dar a ela o que ela precisa e vice-versa. Gente, quando nós cuidamos... Eu falo isso com vocês, não é porque isso acontece todo dia não, tá? Eu não sou um marido perfeito não, por favor. Pelo contrário, tenho muito que aprender. Mas eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. Então, quando eu quero que a gente tenha um fim de semana maravilhoso, eu levanto de manhã, faço um café, preparo um café, eu levo para a Letícia, ela já fica feliz com aquele café que ela recebeu na cama. Então, eu faço um carinho nela, eu falo uma palavra para ela, eu dou um abraço nela, eu abasteço um pouco mais esse tanque no nosso relacionamento. Então, almoçamos juntos, Letícia, vamos sair hoje, vamos tomar um sorvete, vamos fazer alguma coisa fora, vamos, a gente sai. Isso é ser intencional. A minha intenção é cuidar dela e ela vai retribuir. Às vezes queremos receber do outro e não entregamos nada. E quando eu cuido dela, ela cuida de mim, nossos filhos estão assistindo tudo isso. Quando eu abraço a Letícia, às vezes eu gosto de abraçá-la em público. Às vezes eu gosto de beijá-la em público, porque eu sei do quanto faz bem para os meus filhos olharem para nós e verem que nós estamos vivendo realmente um relacionamento que traz segurança para eles. Então, meus queridos, não vamos esperar uma bomba estourar para que a gente finalmente acorde para tentar restaurar aquilo que está hoje não funcionando direito na nossa vida conjugal. Agora, intencionalidade. Amanhã eu quero que minha filha case com um homem de Deus. Então ela precisa olhar para mim hoje e ver que eu sou um homem de Deus. E eu tenho que ser um tipo de homem de Deus que realmente dê a ela essa convicção que eu quero um homem como meu pai, para que ela possa buscar um homem de Deus. Porque se eu sou não sei se você entendeu o que eu estou falando. Sim. Então eu quero que você olhe para cá. Se eu sou um homem de Deus meia boca, ou seja, na igreja eu sou um espetáculo, mas em casa eu sou um fracasso, a minha filha está vendo isso. Quando ela for encontrar um namorado, futuro marido, ela vai falar assim, não, eu não quero esses homens de Deus aí fajuto que tem por aí não, como meu pai foi. Eu não quero. E aí ela vai procurar qualquer coisa. Ela pode se envolver com qualquer um. Eu quero que ela tenha segurança, observando nossa vida conjugal, que ela vai construir uma vida conjugal semelhante, da mesma forma o meu filho. Pessoal, a gente vai ter que terminar por causa da hora. Olha lá, a hora já. Mas acho que a gente termina essa live deixando essa palavra. Sejam intencionais naquilo que vocês querem. Eu acredito que muitas coisas vocês já estejam buscando em oração, né? Muitas pessoas já dizem isso, eu estou orando por isso há muito tempo, eu estou orando por isso há muito tempo. Continuem, porque tem uma parte que Deus faz, mas a nossa Ele não faz. Então, se você está querendo mudar algo na sua família, você tem que agir em prol disso. Não dá para você ter um alvo ali, querer acertar o alvo e atirar para o lado. E ficar triste porque a flecha não foi no alvo. Tem coisas que somos nós quem fazemos. Então, em nome de Jesus, vença o seu orgulho.
Porque às vezes a gente sabe o que tem que fazer para melhorar o casamento e a gente não quer. Talvez porque a gente já tentou muitas vezes, talvez porque a gente acha que o outro não merece, talvez sei lá por quê. Então tem que vencer o orgulho, tem que vencer a preguiça, tem que vencer a descrença. Não, Letícia, eu não acredito nisso. Eu não acredito que se eu começar a agir intencionalmente, as coisas vão mudar aqui na minha casa. Olha, querido, uma coisa é certa, se você não fizer, não vai mudar. Então, qual que é a escolha que a gente tem? Do jeito que tá bom? Ah, não tá. Então muda. Então muda aí. alguma coisa, porque se você continuar fazendo tudo do mesmo jeito... Mas dá trabalho, amor. Dá trabalho. Claro. Então, gente, você paga o preço. Porque quer saber? Às vezes a gente fica muito pensando no preço que a gente vai pagar. Mas eu penso, sabe o que, gente? Na recompensa que eu vou ter quando meu casamento estiver ótimo, quando meu relacionamento com os meus filhos estiver maravilhoso. E eu não tô falando agora só desse âmbito, qualquer âmbito. Seja na sua área profissional, seja na sua saúde, seja na sua vida espiritual, seja intencional e as recompensas virão. E olha, desfrutar da recompensa não tem preço. Então paga o preço, vale a pena. É melhor se alegrar com as recompensas do que chorar com os fracassos. Está em suas mãos, debaixo da orientação de Deus, porque sem Deus não adianta, tá? Sem Deus não perca tempo, busque ao Senhor, coloque o Senhor no trono da sua casa, da sua família, obedeça ao Senhor e Ele mesmo vai lhe orientar na palavra e vai lhe confortar na oração, dizendo: eu estou cuidando de vocês, eu estou com a sua família e eu vou abençoar a sua casa. Busque a Deus. Vamos orar? Eles podiam orar pela família, né, amor? Deixa eu ver se eu consigo aumentar a música aqui. Vê se você consegue aumentar. Eu vou aumentar aqui um volume pra gente ver se chega. Gente, para um pouquinho agora. Para tudo que você tá fazendo. Se você tá longe do celular ou da televisão, queria que você parasse um pouquinho e você agora tivesse um momento de oração pela sua família. Porque a gente ouve palavras assim muito boas, tá todo mundo aqui, nossa, que bom, ficaria até aqui, que legal, glória a Deus. Mas somente ouvir palavras não é o que vai trazer a diferença. Nós precisamos colocar em prática. E talvez você precise da ajuda de Deus para isso. Então eu queria que você parasse tudo e se desconecte do que está te distraindo, se você pode. Ore pela sua família agora. Feche os seus olhos. Ore pelo seu casamento. Creia que Deus pode transformar qualquer coisa. Ore pelos seus filhos agora. Você que é solteiro, ore pelo seu casamento. Se você tem o desejo de casar, ore agora. Ora pelo seu marido, pela sua esposa. Onde ele estiver, onde ela estiver, que Deus o guarde, que Deus traga no tempo certo para a sua vida. Ore pelos seus pais. Tenha um momento agora em oração e clame a Deus. E se comprometa com Deus agora a ser intencional nas suas ações. Senhor Deus, nós queremos colocar cada família que está conosco agora. Pai, nós sabemos do plano do Senhor em ter famílias saudáveis que andem na Tua presença, para que nós possamos, ó Pai, transbordar na sociedade onde vivemos. O que está acontecendo hoje, Pai, é o contrário. O mundo distante do Senhor se corrompeu de tal forma que agora estão invadindo as nossas casas, destruindo nossas famílias. Ó Pai, nós precisamos realmente depender do Senhor, aprender do Senhor. Pai, fugir dos nossos planos pessoais, fugir da confiança que temos em nós mesmos, de que nós somos capazes e dependermos completamente do Senhor. Eu coloco, Pai, os casais que estão aqui conosco agora, representados, talvez a mulher está aqui, talvez o marido. Senhor, que Tu possas fazer uma obra através desta pessoa. Que eles não esperem pelo outro, mas a partir deles busquem a reconstrução da saúde matrimonial. Pai, e também que os filhos sejam abençoados. Pai, que os filhos olhem para os pais e se sintam seguros. Sintam que estão numa família onde as coisas acontecem de acordo com a vontade de Deus. Uma família, Pai, que anda de acordo com o Teu querer, na Tua presença. Uma família onde há respeito, onde há amor, onde há cuidado mútuo, Senhor Deus. Onde há exortação, onde há conselhos que vêm do Senhor e que nós compartilhamos uns com os outros. Senhor, que haja
entre nós realmente esta preocupação em ter o Senhor no trono de nossas casas. Nos abençoe, Pai, nós dependemos do Senhor para isso. Nos ajude nisso. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Ó Deus, ouça os clamores do teu povo agora, Senhor. Ó Deus, existem pessoas que pararam tudo e agora estão clamando pelas suas famílias. E eu peço que o Senhor os ouça. Eu peço que o Senhor atenda a esses clamores. Ó Deus, talvez existam pessoas que estejam se quebrantando diante de Ti agora, reconhecendo que precisam mudar certas coisas, que precisam agir de forma mais intencional. Deus, fortaleça cada uma dessas pessoas, encoraje. E se há alguém aqui, Deus, nesse momento que está pensando que não tem mais jeito para sua família, se tem alguém, Deus, que está sendo enganado pelo diabo neste momento, dizendo que não há mais o que possa ser feito por tal pessoa em sua casa, em nome de Jesus, eu repreendo essa mentira do inferno, porque o Senhor tem poder para transformar tudo, não há nada que o Senhor não possa fazer. Então, Deus, se levante a favor dessas famílias, aquelas que estão vivendo outros tipos de lutas, enfermidades, doenças. Pai, em nome de Jesus, clamamos por essas famílias e declaramos que seremos embaixadores do Senhor neste mundo e lutaremos pelas famílias. Ó Pai, ainda que esse mundo tente nos corromper, nós lutaremos pelas famílias, nós não vamos sucumbir, Deus. E aqui tem um exército de homens e mulheres que eu creio que estão também declarando: nós também lutaremos pelas famílias e pela nossa família. Deus nos abençoe neste dia. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém.